Olá a todos. Essa aula que se segue vai ser a aula sobre mols e massas molares. Então vamos lá. Os átomos, íons ou moléculas são expressos em quantidades que a gente conhece por massa, número de mols, ou número de átomos, íons ou moléculas. As massas molares e a constante de Avogadro relacionam o número de mols, massas e número de mols e número de átomos, íons ou moléculas. Conhecimentos que você deve dominar. Usar a constante de Avogadro para a conversão entre a quantidade em mols e o número de átomos, moléculas ou íons em uma amostra. Calcular a massa molar de um elemento, dada a sua composição isotópica. Calcular a massa de um composto, dada a sua fórmula química. E fazer a conversão entre massa e quantidade em mols usando a massa molar. Conhecer os tipos de átomos é fundamental para a química qualitativa, porque ela permite o entendimento das propriedades das substâncias e compostos. Conhecer o número de átomos é fundamental para a química quantitativa, pois permite o cálculo do valor dessas propriedades. Os químicos descrevem os números de átomos, íons e moléculas em termos de uma unidade chamada mol. O nome mol vem da palavra latina pilha muito grande. Porque os átomos, pessoal, com os quais a gente trabalha, por exemplo, no laboratório, eles estão em quantidades muito grandes. Então, a gente usa esse número para poder tratar, né, de átomos, íons ou moléculas. O mol, né, é um análogo para dúzia. E uma dúzia pode ser definida como um número equivalente a 12 unidades. A gente vai ver a qual número o número de mols equivale. Uma abordagem semelhante é usada para definir um mol. Um mol de objetos contém um determinado número de objetos igual ao número de átomos que existe em precisamente 12 gramas de carbono 12, do isótopo 12. Qual é o número de átomos de carbono em 12 gramas de carbono 12? Então, a massa de um átomo de carbono 12 ela pode ser determinada por espectrometria de massas e ela equivale a 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, se a gente sabe a massa do todo, né, que é 12 gramas, e a massa em gramas por átomo, a gente consegue saber quantos átomos a gente tem lá. Então, 12 gramas dividido pela massa de um átomo de carbono 12 vai dar 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. O mol nos dá o número de átomos de uma amostra. O mesmo é válido para um mol de quaisquer objetos, inclusive átomos, íons ou moléculas. Um mol de objetos equivale a 6,0221 vezes 10 a 23 objetos. Quantos átomos existem em um mol dos elementos abaixo? Então, a gente tem um mol de vários elementos aqui. E esse mol ele equivale a 32 gramas de enxofre, 201 gramas de mercúrio, 207 gramas de chumbo, 64 gramas de cobre e 32 gramas de carbono. Então, em cada uma dessas amostras aqui, a gente tem 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de cada um desses elementos. Aí, aqui no sentido do relógio, né, como a legenda mostra, esse aqui é o primeiro, que é o enxofre. O mol é a unidade de medida utilizada para medir a propriedade física formalmente chamada de quantidade de substância N. N também é chamado coloquialmente de número de mols. Geralmente eu uso essa denominação. Quantidade química ou simplesmente quantidade. Unidade física, ela é uma unidade física que pode utilizar prefixo tais como 1 mmol, que equivale a 1 milimol, né? Ou 10 a menos 3 mols, e 1 micromol, que equivale a 10 a menos 6 mols. Constante de Avogadro. O número de objetos por mol, que equivale a 6,0221 vezes 10 a 23 objetos por mol, leva o nome de constante de Avogadro em homenagem a Amedeo Avogadro, cientista do século XIX, que ajudou a estabelecer a existência de átomos. A constante de Avogadro é denominada Na e é utilizada na conversão entre a quantidade química, número de mols, e o número de átomos, íons ou moléculas. Então, aqui está a relação. O número de objetos é igual ao número de mols vezes a constante de Avogadro. Para evitar ambiguidade, sempre especificar a espécie que está sendo descrita, isto é, átomos, moléculas, fórmulas unitárias, no caso de compostos iônicos ou íons. Vamos ao primeiro exemplo.
Conversão de um número de átomos a mols e vice-versa. Suponha que uma amostra de vitamina C contém 1,29 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio, além de outros tipos de átomos. Qual é a quantidade química em mols de átomos de hidrogênio na amostra? Então vamos lá. Esse é o exemplo E1. E quais foram os dados que ele deu para a gente? Ele disse que a amostra, contém 1,29 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Isso equivale ao número de objetos ou número de átomos aqui. Então, N maiúsculo é 1,29 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. E a pergunta é qual é a quantidade química em mols de átomos de hidrogênio. Então, a gente vai converter o número de átomos no número de mols. Ele quer saber o número de mols. Então, o que é que relaciona o número de átomos com o número de mols? O que relaciona é a constante de Avogadro. Então, Na é igual a N maiúsculo dividido por N minúsculo. Só que ele quer o N minúsculo, então vamos isolar aqui. N minúsculo vai ser igual a N maiúsculo dividido por Na. Agora é só substituir. 1,29 vezes 10 a 24 átomos dividido pela constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 objetos por mol. Quem são os objetos aqui? São os átomos. Então, átomo por mol. Aí a gente cancela essas unidades. Aí o resultado aqui vai equivaler a 2,1428. Aí vamos arredondar aqui para 3 algarismos significativos. Ó, aqui tem 3 e aqui também tem 3. Então aqui a gente arredonda para 3. Então isso vai equivaler a 2,14 mol. Aqui é mol, sobe mol menos 1, sobe mol. Ok, então esse é o resultado do exemplo E1. Vamos voltar para a aula. Por que as massas de um mol de fórmulas unitárias dos compostos iônicos abaixo são diferentes? Então, por que elas vão ser diferentes mesmo tendo um mol em cada um? Porque os elementos químicos que estão presentes em cada uma dessas amostras de compostos iônicos são diferentes e têm massas atômicas relativas diferentes. Então, por exemplo, 1 mol de cloreto de sódio equivale a 58 gramas. 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. 1 mol de sulfato de ferro 2 heptahidratado equivale a 278 gramas. E 1 mol de peróxido de sódio equivale a 78 gramas. Bom, vamos ver como é que a gente calcula a massa molar, que é designada M maiúsculo. Massa por mol de partículas. A massa molar de um elemento é a massa por mol de seus átomos. Então, é a massa em gramas por mols de átomos. A massa molar de um composto molecular é a massa por mol de suas moléculas. E a massa molar de um composto iônico é a massa por mol de suas fórmulas unitárias. A unidade aqui é grama vezes mol a menos 1 ou grama por mol. E como é que a gente relaciona aqui? A massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Ok? Ou N é igual a M minúsculo, que é massa, dividido por massa molar. Vamos ao exemplo 2. Então, no exemplo 2, a gente vai calcular a quantidade de átomos de uma amostra. Calcule a quantidade NF em mols, no A, e em B o número de mols de flúor em 22,5 gramas de flúor. Então, vamos lá. Esse daqui é o exemplo E.2. Quais foram os dados que ele deu para a gente? Dados.
Ele disse que o número de átomos de flúor, não, ele disse que a massa de flúor é 22,5 gramas. Então, a massa de flúor é igual a 22,5 gramas. E o que ele quer? No A, ele quer o número de átomos de flúor, o número de mols de átomos de flúor. E o B, ele quer o número de átomos, que é N maiúsculo. Então, vamos lá. O que relaciona o número de mols com a massa? Né? O que a gente acabou de ver, que é a massa molar. A massa molar é a massa dividida pelo número de mols. Como ele quer N, que é o número de mols, então vai ser a massa dividida pela massa molar. Então vamos substituir aqui. A massa é 22,5 gramas. E qual é a massa molar do flúor? Isso a gente vê lá na tabela periódica. Vamos lá. Então a massa molar do flúor é 18,998 gramas por mol. Então 18,998 gramas. 18,998 gramas por mol. Então, a gente sempre tem que colocar as unidades, ó, porque a gente vai ver que vai cancelar. Deixa eu trocar a cor aqui. Vai cancelar grama com grama. Vai sobrar mol. Mol sobe aqui para esse denominador, fica mol menos 1. E aqui fica mol. Então, isso aqui dá como resultado 1,1843. 1,1843 mol. Só que aqui, pessoal, a gente tem 3 algarismos significativos e aqui a gente tem 5. Então, a gente vai arredondar para 3. Então, isso aqui é aproximadamente 1,18 mol. Okay? Então, essa é a resposta do A. Vamos ao B. Essa é a resposta do A. Vamos ao B aqui embaixo. Então, Na, que é a constante de Avogadro, relaciona N, que é objetos, desculpa, número de átomos ou objetos, né, por mol, que é N. Então, vamos isolar o que está pedido. Então, ele quer o número de átomos, N, vai ser o produto da constante de Avogadro por N. Vamos substituir. A constante de Avogadro é 602 vezes 10 a 23 objetos por mol. No caso aqui, a gente está tratando de átomos. Então, átomos por mol. Vezes N, que a gente acabou de calcular, N minúsculo, número de mols. Então, 1,18 mol. Então, a gente já vê aqui que a gente pode cancelar mols e a unidade já está certinha, ó, átomos. Então, vamos ver quanto é que dá isso. Então, isso dá 7,129. 7,129 vezes 10 a 23 átomos, né? Só que a gente vai fazer um arredondamento aqui. Como esse número aqui está com 3 algarismos significativos, esse aqui tem mais, eu já arredondei, né? Então, a gente vai colocar com a resposta com 3 algarismos significativos. Então, isso aqui é aproximadamente 7,13 vezes 10 a 23 átomos. Então, vamos continuar a apresentação.
Continuando sobre massa molar. Ó. As massas molares dos elementos são determinadas por espectrometria de massas, que mede as massas dos isótopos e suas abundâncias relativas. Então, a massa por mol de átomos é a massa de um átomo multiplicada pela constante de Avogadro. Né? E a massa molar do elemento é a média que considera as massas dos isótopos e suas abundâncias. Então, vamos ao exemplo 3. Vamos lá. A avaliação da massa molar média. Existem dois isótopos naturais do cloro, o cloro 35 e o cloro 37. A massa de um átomo de cloro 35 é 5,807 vezes 10 a 23 a menos 23 gramas. Tá vendo que é bem pequenininha, porque é a massa de um átomo só. E a massa de um átomo de cloro 37 é 6,139 vezes 10 a menos 23 gramas. Ela é um pouquinho maior. A composição de uma amostra natural típica de cloro é que 75,77% dos átomos de cloro são de cloro 35 e 24,23% são de cloro 37. Qual é a massa molar de uma amostra típica de cloro? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Vamos copiar aqui. Nós temos o exemplo 3. Quais são os dados? Então, a gente tem a massa do cloro 35, que é 5,807 vezes 10 a menos 23 gramas. E a massa do cloro 37 é igual a 6,139 vezes 10 a menos 23 gramas. Vamos colocar as abundâncias aqui. Então, a abundância do cloro 35 é 75,77%. E a abundância do cloro 37 é igual a 24,23%. Então, qual é a relação das massas de um átomo, né? Aqui para a gente calcular a massa média. Como é que a gente faz? Ele está perguntando qual é a massa molar do cloro. A massa molar, pessoal, é aquela massa que a gente vê na tabela. Então, o resultado da gente tem que dar próximo à massa molar do cloro, que é 35,453 gramas por mol, ou massa atômica relativa do cloro. Só que aqui ela está por mol, né? Então, como é que a gente faz aqui o cálculo? Ele quer saber qual é a massa atômica relativa ou a massa molar do cloro. É isso que ele quer saber. Então, a massa molar do cloro é igual à massa média do cloro vezes a constante de Avogadro. Então, vamos calcular agora aqui a massa do cloro média. Então, vai ser a massa do cloro 35 vezes a abundância do cloro 35. Mais a massa do cloro 37 vezes a abundância do cloro 37. Então, aqui é 5,807 vezes 10 a menos 23. 23 gramas, aqui é por átomo de cloro, vezes a abundância, que é 75
6,77%. Mais 6,139 vezes 10 a menos 23 grama por átomo, vezes 24,23%. Então, quanto é que dá isso aqui? Isso daqui dá 5,887 vezes 10 a menos 23 gramas por átomo. Ok? Essa é a massa média, né? A massa atômica média. Agora a gente substitui nessa fórmula aqui. Então, a massa do cloro, massa molar do cloro, a massa atômica relativa, vai ser igual a 5,887 vezes 10 a menos 23 grama por átomo, vezes a constante de Avogadro. Aqui eu vou colocar ela com mais casas decimais. Aqui é objetos por mol. Objetos são átomos por mol. Aí a gente observa que cancela átomo com átomo aqui. Aí o resultado aqui vai ser 35,455. Se a gente arredondar para 4 algarismos significativos, ó, aqui tem 4. E aqui ficam 4 também, ó. Né? A gente vai ter aproximadamente 35,46 grama por mol. Ok? Vamos continuar. Bom, próximo exemplo, ó, calcular a massa a partir do número de mols. Então, exemplo 4, né? E4. Suponha que estamos preparando uma solução de permanganato de potássio, KMnO4, para a qual são necessários 0,10 mol do composto, isto é, 0,10 mol de KMnO4. Quantos gramas do composto precisamos medir? Vamos lá. E.4. Então, quais foram os dados que ele deu para a gente? Então, ele deu aqui que N é igual a 0,10 mol. E o que ele está perguntando? Quantos gramas do composto precisamos medir? Gramas é a unidade de massa. Então, ele quer que a gente calcule a massa correspondente a 0,10 mol. Então, o que relaciona a massa com o número de mols? O que relaciona é a massa molar. Então, a massa molar é igual a massa dividido pelo número de mols. Só que ele quer a massa, então a massa vai ser o produto da massa molar pelo número de mols. Então, agora a gente vai calcular, na verdade, né? Esse aqui a gente tem que calcular. Então, ele quer a massa molar do permanganato de potássio, KMnO4. Então, como é que a gente calcula a massa desse composto iônico, a massa molar? A gente vai pegar a massa molar do potássio e somar a massa molar do manganês. Só que esses aqui só tem um elemento, um átomo de cada um, então a gente multiplica por 1. E 4 vezes a massa molar do oxigênio, porque aqui tem 4.
Então, agora a gente vai lá na tabela e substitui. Então, a massa molar do potássio é 39,098 gramas por mol, mas eu vou colocar a unidade só no final. A massa molar do manganês é 54,938 e a massa molar do oxigênio é 4 vezes 15,999. Então, a unidade aqui é grama por mol. Então, se eu somar essas quantidades, deixa eu só mostrar onde é que eu peguei isso lá na tabela. Então, eu peguei a massa molar do potássio, tá aqui, do manganês está aqui, e do oxigênio está aqui. Então, isso aqui equivale a 158,032 gramas por mol. Agora a gente já pode substituir na fórmula. Então, a massa é igual à massa molar, que é 158,032 gramas por mol, vezes o número de mols, que é 0,10. Então, isso aqui equivale a 15,8032 gramas. Aqui eu vou deixar com mais casas decimais, né? Se for pesar, você deixa com 4 casas depois da vírgula. E aqui a gente cancela as unidades, ou mol ou não, só sobra gramas. Então aqui a principal referência, a Atkins e Jones, e a leitura recomendada é do capítulo Fundamento Z. E aqui eu tenho mais 3 questões para vocês responderem. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.